Oi, gente, seja bem-vindo quem está chegando. Estamos com cerca de 15 pessoas, agora já está com 20, né? Quase 20 aí chegando. A gente vai dar mais um tempinho para o pessoal ir acessando, tá? Aí daqui mais uns 5 minutinhos a gente inicia a nossa live. Sejam bem-vindos. Esperar o pessoal chegando. Eu ia colocar uma música, mas não consegui. Eu vou colocar aqui no meu celular para o pessoal ir esperando um pouco. A gente está com 86 pessoas inscritas, tá? Então, quando chegar aí pelo menos no 40, daí a gente inicia a nossa programação. Pessoal que está chegando, bem-vindos. Em breve a gente inicia aqui o evento. Vamos esperar mais um pouco, o pessoal chegando. E desde já eu já agradeço, né, a participação aí de vocês, o tempo, essa disponibilidade aí de todos. Estamos com 35 pessoas agora. Quando chegar no 42, a gente começa. Bem-vindo a você que está chegando agora. A gente está esperando só mais alguns colegas entrarem, a gente já inicia, viu? Aproveita aí no chat, escreve aí o nome da instituição que você é, vamos ver qual a cidade também, escreve a cidade que você está instalado, né, que a instituição está. Aproveita aí para a gente interagindo.
Olha, sei Coração de Jesus, pessoal falando no chat, tem até o pessoal da própria Porto, né, participando. O Lar Escola Luciane Mari Paris, Mary Paris. Olha, o pessoal da Locomotiva, Santo André, bem-vindos. Matheus. Fortaleza, olha, o Fernando Brito, da sucursal aí de Fortaleza. Sei Coração de Jesus, legal. Sei São Vicente, também aqui da Matriz. São Jarbel, faz tempo que a gente tem aí essa conexão com essa instituição que fica credenciada junto com a sucursal. Deixa eu ver qual mais. Pessoal chegando aqui. Instituição Assistencial Irmão Palminha. Olha, o Jucinete chegando também, da Irmandade Evangélica Betânia Colombo. Legal, gente, sejam muito bem-vindos. A gente já está com 40 pessoas, acho que eu já vou iniciar aqui o nosso webinar, né, até para respeitar o tempo de vocês, e porque, gente, confesso, a gente está com muito assunto gostoso para falar aqui. É gostoso mesmo porque tem comida, né? Então, fica mais gostoso ainda, né? Então, agradeço imensamente. O Danilo Brito está me apoiando, eu sou aqui da Porto Seguro, o Danilo está apoiando também. Se tiver algumas dúvidas, podem ir mandando. E aí, vou apresentar os demais colegas que vai seguir nesse webinar, tá? Então, vamos já começar. Então, primeiro eu agradeço o tempo, essa disponibilidade de todos, né, a participar aqui, essa parceria também com a Porto Seguro, então as instituições que são credenciadas pela Porto Seguro também, né, através das outras unidades, então agradeço muito a participação, os parceiros, né, as instituições com aporte de lei de incentivo que estão participando e todas as instituições ali do Complexo Matriz, que a gente já tem um diálogo mais frequente. Então, passando aqui um pouquinho. Na hora de passar o slide, não vai. Espera aí, gente. Vamos ver. Sempre assim, né? Foi. Tá um pouco com um delay aqui, viu? Mas, bom, vou me apresentar. Eu sou a Larissa, eu vou ser a intermediadora dessa palestra aqui de hoje, né? Eu sou da área de responsabilidade social e ambiental, estou representando a Porto Seguro aqui hoje, tá? E primeiro eu quero saber como vocês estão chegando, né? Então, por isso, a gente vai lançar agora uma pesquisa para entender um pouquinho como vocês estão chegando, o que você sabe também sobre o tema, né? Então, como que vocês chegam entendendo esse tema sobre alimentação, aproveitamento e reaproveitamento de alimentos, né? Então, Danilo, pode soltar aí essa pesquisa, a gente está com 45 pessoas, então vocês podem ir respondendo essa pesquisa que apareceu na telinha aí de vocês. Só clicar na opção e depois apertar o botãozinho azul lá de enviar, tá? Então, só para a gente entender um pouquinho aí o cenário. Então, aí vocês podem colocar tanto para vocês, né, a questão do tema, qual é essa relevância desse tema, né, a questão de reaproveitar o alimento, né, quanto também para a instituição. Muito bom, a gente está aí com os resultados aparecendo aqui para mim. Né? Então, na pergunta 2, qual o grau de relevância deste tema, né, para sua instituição, para você? 92%, olha. E 8% respondeu média relevância até agora. Vamos ver que tal. O pessoal está se mobilizando aí e estão respondendo. Legal, tem instituição que já está servindo alimentação, Nath, até para você saber aqui, a primeira pergunta é, considerando a retomada e continuidade das instituições, sua instituição está servindo refeição a público atendido? Então, a gente tem aí, por enquanto, 45% das pessoas que estão presentes falaram que sim, né, já estão servindo a refeição. 21% é instituição que não oferece refeição, nenhum tipo de refeição. 13% falou que sim, eles estão servindo, porém tem essa dificuldade por conta das exigências, né, sanitárias aí do Covid, né? Tá ainda apresentando algumas dificuldades em relação a isso. Bom, a gente está com 45 pessoas, então pesquisa foi lançada. Quem não respondeu, já aproveita aí mais um minutinho para a gente fechar e já seguir aqui no nosso movimento.
Legal. Ô, Dan, pode fechar aí a pesquisa. E aí a gente segue. Legal. Não. Boa, então, deixa eu até tirar uma foto aqui do resultado, né, para depois ver como que vocês vão sair daqui, depois de tudo que a Natália vai apresentar para a gente. Já já eu conto quem é a Natália. Bom, vamos lá, vamos começar. Então, agradeço quem está chegando agora também. Vou apertar aqui, tá com um pouco de delay, tá, para passar aqui o slide, mas eu apertei, depois de um ano ainda não foi. Vamos ver aqui se vai. Acho que agora vai, gente. Pronto. Então, a gente foi para a nossa enquete. Agora, falar um pouquinho da Porto, né? Então, para as instituições que estão vindo pela primeira vez, assistindo a live aqui com a gente, falar um pouquinho desse olhar que a Porto tem. Então, a nossa missão é assumir riscos, prestar serviços por meio de um atendimento familiar que supere expectativas, garantindo agilidade a custos competitivos, mas com responsabilidade social e ambiental. Então, trazer um pouquinho esse olhar, a Porto, ela, sim, é uma empresa que se preocupa com lucro, claro, assim como todas, mas ela tem muito esse olhar voltado à responsabilidade social, e está na missão da empresa garantir que ela olhe o mercado, mas tendo esse senso de responsabilidade social e ambiental. Então, olha o quanto, né, que a gente promove, o quanto que a gente apoia, né, então, ela é uma empresa diferenciada por estar embutida isso na sua missão, né? Então, quero trazer um pouquinho desse olhar para conhecer um pouco a Porto, entender um pouco como a gente pensa, né? E qual é o olhar aqui da empresa. E o nosso direcionamento estratégico, né? Enquanto área de responsabilidade social e ambiental, o nosso direcionamento é propiciar o desenvolvimento sustentável por meio da educação, com foco na Porto Seguro, na comunidade a qual a Porto está inserida, né? E nos demais públicos de interesse. Então, por isso que a gente faz muitos movimentos aí próximo às localidades, né? Então, a instituição que a gente credencia sempre é mais próxima à sucursal, porque a gente acredita também no desenvolvimento social através dessas conexões, tá? E aí, falando um pouquinho, né, a gente tem um projeto que chama Desenvolvimento das Instituições Sociais. Esse projeto é até mesmo promovido, né, essa live que a gente está fazendo, é exatamente dentro dessa programação desse projeto, né, e ele tem como objetivo desenvolver e apoiar as instituições sociais, né, com parcerias, trazendo conhecimento, doações, experiências, como o programa de voluntariado, né, então a gente tem atuações dos nossos funcionários nas instituições sociais, então a gente tem esse olhar aí, para desenvolver e ajudar vocês, né, apoiarem também nesse sentido de desenvolvimento, tá? Tá aqui tudo bem, gente? Qualquer coisa vai colocando lá no chat, viu? E aqui, gente, eu trago para vocês, né, como você chega aqui hoje, né, e se a gente pensar numa escala de obra de arte, eu queria que você se conectasse um pouquinho, né, vocês que estão chegando agora também, qual escala que você se vê nessa obra de arte aqui? Então, o grito, que é o quadro 1, né, gritando, socorro, tô cheia de coisa, Larissa, o que eu tô fazendo aqui nessa live, né, o que eu vou aproveitar de alimento, sendo que eu tô cheia de coisa aqui, ou você tá no nível 2, tipo, atenção plena, né, entendendo, ou no nível, nossa, o que é isso, né? Então, assim, veja como você está chegando hoje, se conecte agora é o momento de vocês aprenderem, né, trazer também essas dúvidas e se conectar com o tema, tá? Então, só para ver qual é o nível da obra de arte que vocês estão chegando, como vocês chegam aí nessa escala, e respira um pouco, né? Vamos agora entrar no tema, né? Então, esteja presente, se puder tirar celular de perto, alguma coisa assim, é mais para se conectar com o tema e refletir, tá bom? E aí eu trago um pouco também essa questão, né? Qual a importância da gente estar aqui? Então, a gente acredita que o conhecimento compartilhado ele é um meio para uma transformação social, né? E que a inspiração ela leva a gente a romper algumas barreiras, não importa a obra de arte, né, que a instituição faça ou o que foi pintado, ou seja, não importa o tipo de público que você atenda, não importa qual as atividades e ações que a organização faz, mas você já é um protagonista
né, dessa história como um todo, tanto da Porto Seguro quanto da transformação social, porque o terceiro setor, ele é muito responsável, né, responsável no sentido assim, né, não tem uma responsabilidade na verdade, né, porque o órgão público deveria ter essas políticas públicas que atendessem, então a gente tem essa responsabilidade desse cuidado, do carinho, né, então fazer o nosso como uma obra de arte, né, então é o que eu vejo muitas instituições aí fazendo, sabe, se entregando mesmo e sendo protagonistas. Então, quero agradecer e trazer essa importância de novo aí para vocês, tá bom? Então, bom, vamos se conectar agora um pouquinho com o tema. Por que esse tema, Larissa? Porque a gente escolheu esse tema de aproveitamento integral dos alimentos e também entre o reaproveitamento, que são coisas diferentes que a Natália vai explicar em breve. Então, o Brasil, ele desperdiça por ano cerca de 37 milhões de toneladas de comida e 127 milhões na América Latina. E ainda assim, gente, tem muita gente passando fome. Então, quando a gente traz isso para uma agenda global, né, as ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável pela ONU, que a gente tem essa meta até 2030 para bater, e o Brasil também olha depois dentro de casa, né, e traz um olhar para isso. Então, quando a gente olha nas ODS, que é a ODS 2 de combate à fome, né, e agricultura sustentável, a gente vê que as Nações Unidas traz aqui para a gente, né, até 2030, acabar com a fome e garantir o acesso de todas as pessoas, em particular os pobres, as pessoas em situações vulneráveis, incluindo crianças, alimentos seguros, nutritivos e suficientes durante todo o ano. E quando a gente traduz isso, né, para o Brasil, a gente tem aqui a leitura que até 2030 o Brasil ele quer erradicar a fome e garantir o acesso de todas as pessoas, em particular os pobres e pessoas em situações vulneráveis. Então, tem a mesma leitura do olhar nacional da ONU, né? Mas aí ele fala dessa questão também de comidas saudáveis e suficientes durante todo o ano, né? Então, ele traduz de uma forma bem similar, né, com a agenda nacional, e aí quando ele desenvolve, né, mais as submetas, então a gente tem a outra meta aqui, que é a 2.2, que fala que tem que combater também a má nutrição, né, erradicar, na verdade, a má nutrição relacionadas à desnutrição, reduzir as formas dessa má nutrição, né, sobrepeso, obesidade. Então, traz questões que, se a gente, enquanto instituição, conseguir também ajudar, apoiar nisso, a gente está ajudando a bater a meta do Brasil, né, uma meta nacional. Eu costumo falar, né, se a gente agir localmente, a gente vai conseguir obter resultados globais. Então, quanto que a sua instituição pode contribuir para isso? Tá? E por isso, essa reflexão do tema. Tudo bem até aqui, gente? Espero que sim, hein? Bom, agora vou apresentar a nossa palestrante, a Natália Rodrigues. Ela é nutricionista formada aí pelo Centro, né, Universitário São Camilo, aprimorada em transtornos alimentares. Olha só, um tema também bem importante para a gente falar depois, né, Nath? E ela é pós-graduanda em Nutrição Clínica Funcional pelo Centro de Nutrição Funcional Valéria Pascoal, e também ela é responsável técnica pelo setor de educação nutricional da ONG Banco de Alimentos. Algumas de vocês devem conhecer essa ONG, e agora eu convido a Nath para seguir aqui com a palestra. Então, Nath, eu vou parar aqui de apresentar, você pode compartilhar. Olá, tá bom, Mari, me avisa se estiver aparecendo aí para vocês, por favor. Combinado, tá aparecendo sim. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Eu sou a Natália, sou nutricionista da ONG Banco de Alimentos. Gostaria de agradecer a presença de todo mundo no nosso evento, nesses tempinhos que a gente vai ficar aqui hoje. E também, Lari, gostaria de agradecer o convite em nome da ONG Banco de Alimentos. Nós ficamos muito felizes quando vocês entrarem em contato conosco, e eu espero que seja muito proveitoso e que a gente possa combinar próximos eventos logo, logo também. Então, quem eu sou, né? Eu sou a Natália, sou nutricionista, eu trabalho na ONG Banco de Alimentos há 4 anos, mais ou menos, e eu cuido dessa parte de educação nutricional, tenho muito contato com as nossas entidades sociais também, e cuido bastante dessa parte de alimentação e nutrição da ONG.
A ONG Banco de Alimentos, ela está há mais de 20 anos, né, na busca da redução do desperdício da fome e do desperdício de alimentos. E aí eu trouxe alguns dados para vocês entenderem mais ou menos o que acontece, né? Então, existem mais ou menos 795 milhões de pessoas que passam fome no mundo. Isso significa mais ou menos que 1 em cada 9 pessoas está em situação de insegurança alimentar. Então, é muita gente quando a gente pensa nisso. E aí são 52 milhões de brasileiros que vivem em situação de insegurança alimentar, então elas não sabem se elas vão conseguir fazer a próxima refeição ou não. E enquanto isso, a gente tem também 1,3 bilhão de toneladas de alimentos sendo jogados fora por ano, né? E estima-se que essa quantidade poderia alimentar mais ou menos 800 milhões de famintos. E esse desperdício ele acontece em todas as etapas da cadeia de produção, né? Então, 10% lá na colheita, no transporte e no manuseio, então as nossas estradas, infelizmente, são muito ruins, então a gente acaba perdendo 50% mais ou menos aí nessa parte de manuseio e transporte, 30% nas centrais de abastecimento, então muitas pessoas já devem ter frequentado o CEASA, algumas centrais de abastecimento já devem ter observado a quantidade de alimentos que ficam no chão, que são descartados, que vão para o lixo, então é uma quantidade muito grande, e 10% também é perdido nos supermercados e na casa dos consumidores. Então, infelizmente, nós temos alguns comportamentos, né, da nossa compra um pouquinho a mais, sempre deixa estragar uma coisinha ou outra. No mercado também a gente acaba comprando aqueles alimentos mais bonitos, acaba fazendo umas escolhas e deixando aqueles que já estão mais feios de lado, e infelizmente esses alimentos acabam sendo desperdiçados, né? E no Brasil, a gente sabe que 41 mil toneladas de alimentos são jogadas fora por dia, né? Então, todos os dias nós desperdiçamos 41 mil toneladas de alimentos. E na América Latina, por ano, são 127 milhões de toneladas de alimentos jogadas fora. Então, é muito alimento sendo jogado fora, enquanto uma grande quantidade de pessoas está em situação de vulnerabilidade, está passando por necessidade. E a ONG Banco de Alimentos foi fundada em 1998 pela economista Luciana Quinarha Quintão. Ela nunca foi conformada com essa situação do nosso país, então uma grande quantidade de pessoas passando fome, tendo necessidades, e uma grande quantidade de alimentos sendo descartada, né, indo para o lixo. Então, ela não estava conformada com isso e resolveu criar a ONG Banco de Alimentos para conseguir fazer alguma coisa. E a nossa ONG, ela tem 3 pilares de atuação, né, pensando nessa questão de combater a fome e o desperdício de alimentos. Então, nós temos 3 principais pilares de atuação. O primeiro é a colheita urbana. Então, nós arrecadamos aqueles alimentos que seriam descartados, mas que perderam o valor comercial. Então, por algum motivo, eles não podem mais ser comercializados, eles vão ser descartados, mas eles ainda estão prontos para consumo. Então, nós arrecadamos esses alimentos e distribuímos para entidades sociais que estão localizadas em São Paulo e que servem refeições diariamente. Então, o nosso dia é basicamente recolher onde sobra na parte da manhã e entregar onde falta na parte da tarde, tá? A nossa segunda ação é de educação nutricional. Então, além de entregar os alimentos, a gente precisa que eles sejam utilizados da melhor maneira possível. Então, nós temos uma parceria com uma faculdade de nutrição, nós temos estagiários de nutrição que nos ajudam em todas as atividades de educação. Uma vez por mês a gente faz oficinas culinárias com as nossas entidades, os beneficiários dessas entidades, os colaboradores, para ensinar manipulação dos alimentos, o aproveitamento integral dos alimentos, o reaproveitamento, que é um assunto que a gente vai conversar bastante hoje. Nós também realizamos programas de orientação alimentar para melhorar as questões que cada entidade vem passando em relação à nutrição e alimentação, sempre pensando em melhorar o valor nutricional
nutricional das refeições, melhorar a qualidade das refeições que são servidas pelas nossas entidades e com que elas consigam usar os alimentos da melhor maneira possível. E a nossa terceira ação é de conscientização. Então, a gente trabalha com um público que não passa por situações de fome, mas que também precisa mudar, ter uma mudança de comportamento, precisa se conscientizar, precisa fazer parte desse processo, né? Então, eles também precisam ter uma mudança na cultura do desperdício. Então, nós conversamos com empresas, escolas, nós somos muito ativos nas redes sociais, Facebook, Instagram, LinkedIn, nós conversamos com eles para explicar justamente a questão do desperdício de alimentos, sustentabilidade, para que eles tenham consciência e que tornem a ter hábitos mais conscientes, tá? De 98 até 2020, nós arrecadamos cerca de 13 milhões de quilos de alimentos e evitamos que mais de 9 milhões de quilos de alimentos fossem parar no lixo. Opa, desculpem. E agora eu trouxe alguns outros dados para falar um pouquinho sobre o custo médio do desperdício, né? Esse desperdício, ele é muito caro também, ele não é barato, né? Ele custa em uma média de 750 bilhões de dólares por ano, e ele custa caro por quê? Porque o produtor, quando ele planta 22 quilos, ele vende 17, então já tem um desperdício ali. O mercado compra esses 17 quilos, mas ele acaba vendendo 13, porque tem aqueles 10% de desperdício. O consumidor, ele compra 13, mas ele também acaba utilizando só 10%, 10 quilos, né? Então, por exemplo, a gente coloca na balança esses quilos de alimentos descartados, a água que foi utilizada em todo o processo, a mão de obra que foi utilizada em todo o processo, mais a energia, tudo isso que foi utilizado para preparar esse alimento e também para que ele chegasse nas centrais de abastecimento, nos mercados, nas nossas casas, e tudo isso acabou indo parar no lixo. Então, tudo isso custa caro e tem que ser colocado na balança também. E o que a gente pode fazer, né? O que a gente precisa fazer? A gente precisa reduzir o desperdício de alimentos, a gente precisa diminuir o uso dos nossos recursos naturais que já estão escassos, precisamos diminuir o nosso lixo orgânico e também a emissão de CO2. E como que a gente pode fazer isso? A gente pode utilizar o aproveitamento integral dos alimentos, nós podemos aumentar ainda mais a cultura da doação de alimentos, a gente pode diminuir o desperdício de alimentos e também através da educação nutricional para a população, que é exatamente o que a ONG Banco de Alimentos faz. E aí, eu trouxe aqui a principal diferença, acho que a Lari está super curiosa para saber qual que é a diferença entre o aproveitamento integral dos alimentos e o reaproveitamento, né? O aproveitamento integral dos alimentos é a utilização de um alimento in natura por inteiro. Então, a gente não joga nada fora, utiliza as cascas, os talos, as sementes, as folhas nas nossas receitas e no nosso dia a dia. E o reaproveitamento é quando a gente utiliza o que sobrou de uma preparação anterior e cria um novo prato, né? Dá uma transformada para parecer alguma coisa nova, um pouquinho mais gostoso. É o famoso restauranté. Então, por exemplo, um arroz que sobrou de ontem, mas que a gente já viu que não vai dar para a próxima refeição, a gente faz um bolinho de arroz, um arroz de forno, ou um macarrão também, a gente pode transformar numa salada de macarrão, num macarrão de forno. Então, é basicamente pegar aquela refeição que sobrou de ontem e transformar, preparar, né? Criar um novo prato para comer uma coisinha diferente e também para aumentar esse prato para que ele sirva, que a gente possa consumir com a nossa família, ou, enfim. Então, cozinhar sem desperdício, a gente fala do aproveitamento integral dos alimentos mesmo. Então, usar as cascas, as entrecascas, os talos, as folhas, as sementes, utilizar tudo, tudo, tudo. E aí eu trouxe aqui uma imagem só para a gente entender o que significa casca, o que significa entrecasca, né? Então, numa melancia, quando a gente pensa numa melancia, a parte verde, a parte que fica por fora, ela é a casca. A parte branquinha, ela é a entrecasca, né? Que é aquela que fica entre a polpa e a casca. A parte vermelha, que é o que a gente normalmente consome, é a polpa e tem as sementinhas também na melancia. E a cenoura? Agora eu estou curiosa. Quem aqui já viu uma cenoura desse jeitinho? Quem já comprou uma cenoura desse jeitinho? Porque no mercado, quando a gente vai fazer a compra, a cenoura já não tem, né, essa parte de cima. A cenoura é só essa parte laranja. Alguém aqui ainda não sabia que a cenoura, na verdade, é assim? Que ela tem uma parte verdinha e tem uma parte laranja?
que não é um desenho, ela realmente é assim. Essa parte verdinha a gente chama de folhas ou ramas, né, dependendo do alimento. No caso, são ramas de cenoura. Tem os talinhos, e na cenoura, que é a parte que a gente normalmente consome, tem a polpa e a casca. Lari, você já comia, já viu a cenoura assim? Me conta. Então, eu já vi, porém nunca comprei assim, né? E aqui no chat falei pro pessoal mandar aqui os comentários. Quero saber também. E quem quiser falar agora, fazer uma pergunta, eu posso liberar aqui o microfone para vocês também comentarem. O pessoal está ainda tímido, mas tem gente que falou que já comprou. A Fátima falou que em feiras livres, né, temos acesso à cenoura com a rama, né? Uhum, exatamente. A maioria já viu, mas tem um outro que comprou. A Roberta também já comprou assim. Tá. Em feiras livres, gente, quando a gente vai fazer a compra, os feirantes, às vezes, eles oferecem, né? E eles também já perguntam, quer que tire as ramas? E eles acham, eles vão guardando até o final da feira, e eles acham que a pessoa que chega lá para buscar vai dar comida para o coelho, vai dar comida para os animais, e esquecem que isso também pode ser consumido por nós, né? Então, vira e mexe, quando tem alguma atividade da ONG, assim, eu passo nas feiras e peço, né? A rama da cenoura, os talos e folhas da beterraba, também peço as folhas de brócolis, folhas de couve-flor, e direto os feirantes falam, nossa, seu coelho come muito bem. E, na verdade, eu estou comprando para a gente mesmo. E aí, aqui é só mais uma imagem mesmo, para vocês fixarem bem qual que é a entrecasca, qual que é a rama, que são partes que normalmente a gente não fala e também não consome. E quais são os benefícios, né, da gente consumir essas partes não convencionais, de trazer o aproveitamento integral dos alimentos para o nosso dia a dia? Nós temos maior valor nutricional nas refeições, porque eu vou mostrar para vocês que essas partes que normalmente a gente joga fora, têm muito valor nutricional e muitas vezes tem mais nutrientes do que a parte que a gente normalmente consome. Então, quando a gente adiciona essas partes nas nossas refeições, nós estamos aumentando o valor nutricional das nossas refeições e não precisando até mesmo não precisando mais comprar aquelas vitaminas, cápsulas de A a Z, tá? Economia, porque nós compramos o alimento por inteiro, então quando você compra uma cenoura, você compra a cenoura e a casca, quando você compra uma banana, você compra a banana e a casca da banana, e aí a gente acaba utilizando só uma parte, né? O que a gente não consome acaba indo para o lixo e também acaba, consequentemente, jogando o nosso dinheiro no lixo, né? Maria, oi? Vou aproveitar para comentar aqui, semente, né? A semente tem muito benefício, né? Eu mesmo pego a semente da melancia e eu sei que ela tem magnésio, tem cálcio, aí eu coloco aqui na minha salada, sabe? E de abóbora também é muito bom. Ótimo, dá uma crocância, aproveitar né? Desse jeito. Saborzinho especial. E, Lari, é muito curioso, né? Porque a gente acaba comprando a abóbora em casa e jogando a semente fora, mas aí nós vamos nas lojas de produtos naturais e compramos o pacotinho, né, de semente, que é a mesma coisa. Então, isso acontece muito. E eu vou ensinar hoje para vocês como que a gente pode assar essa semente para comer como um petisco. Fica maravilhoso, vocês vão ver. E varia o nosso cardápio, né? Porque não é uma coisa comum. Então, nós não estamos acostumados a comer a casca da banana, a casca da melancia, a entrecasca. Então, quando a gente começa a pensar em utilizar essas partes, a gente tem que fazer uma pesquisa, tem que olhar um livro de receitas, dar uma olhadinha no site da ONG Banco de Alimentos. Então, a gente vai variar o nosso cardápio, porque a gente vai ter que preparar algumas coisinhas novas ali para começar a introduzir as partes não convencionais no nosso dia a dia. Diminui o desperdício de água, justamente é igual aquela questão da economia. Então, para ser produzido um alimento, foi utilizada uma quantidade de água. Então, quando a gente consome ele por inteiro, nós estamos utilizando ele por inteiro e não desperdiçando essa água, né? E diminui o lixo orgânico, porque vocês vão ver que a partir de hoje vocês não vão jogar quase nada fora. Então, não vai ter mais lixo orgânico, vão usar as cascas, e o que não der para usar, vocês tentam colocar na compostagem ou alguma outra coisa, mas a gente também diminui o lixo orgânico com o aproveitamento integral.
E aí eu trouxe alguns exemplos do que a gente pode consumir, né? Então, cascas, gente, a gente pode consumir cascas de abacaxi, de abóbora, banana, de batata, beterraba, chuchu, laranja, mamão, maracujá, melancia e melão. Eu acho que dessa lista aqui, dificilmente vocês já comeram alguma casca. No máximo do chuchu, vai, que é um pouquinho mais parecida. Os talos, a gente pode consumir talo de agrião, talo de beterraba, de brócolis, de couve, espinafre e rúcula. Tem muita gente que pega o espinafre, a rúcula e o agrião e come só as folhinhas, né? E deixa o talinho de lado, mas dá para consumir tudo. Sementes, aí que a Lari falou, a gente pode consumir semente de abóbora, semente de mamão, semente de melancia e de melão. Entre cascas, a parte branca do maracujá, da melancia, do melão. A do maracujá, gente, é ótimo para engrossar as coisas. Então, quer fazer um docinho, quer fazer um molinho, um creminho, quando a gente coloca essa casquinha do maracujá, a entrecasca do maracujá, dá uma engrossada no molho, fica maravilhoso. E folhas de beterraba e de brócolis, que infelizmente no mercado também é muito difícil de encontrar, vem com uma ou outra, mas quando vocês vão na feira, eles usam essas folhas para empilhar os brócolis e a couve-flor. Não sei se vocês já viram, já repararam, mas a próxima vez que vocês forem na feira, deem uma olhadinha na pilha de brócolis e na pilha de couve-flor. Tem folhas entre eles, que são as próprias folhas do brócolis e da couve-flor, e vocês podem consumir, tá? Refogadinho, num omelete, fica maravilhoso. Alguém tem alguma pergunta aí, Lari? Vai me informando, que eu não consigo ver tudo aqui, tá bom? Combinado, por enquanto tranquilo, eles estão só comentando assim, quem faz, a Elizabeth que faz também a compostagem, ela aproveita, né, os alimentos, e tem gente aqui comentando que está adorando as dicas. Ah, que bom, que bom. E aí agora eu trouxe algumas comparações para vocês entenderem para convencer vocês um pouquinho a mais do porquê que é legal e interessante consumir essas partes não convencionais. Então, do abacaxi, a casca do abacaxi tem quase 4 vezes mais fibras do que a polpa, tem 2 vezes mais cálcio, tem quase 2 vezes mais vitamina C do que a própria polpa do abacaxi. A casca da banana. Quem aí já ouviu falar que tem que comer banana para não ter cãibra, porque a banana tem muito potássio. Então, antes de fazer exercício, come uma banana. Ai, banana é muito importante para não ter cãibra. Mas vocês sabiam que quem faz não ter cãibra é o potássio, e a casca da banana tem quase 2 vezes mais potássio do que a própria polpa? E também tem quase 2 vezes mais vitamina C do que a polpa. Nesse momento de pandemia, a vitamina C também é essencial, tá, gente? A gente precisa ter muita consumir bastante vitamina C. Aí a talinha é a folha da beterraba. Eu trouxe aqui a fotinho da beterraba, que também é difícil de encontrar assim no mercado, só quem vai em feira livre, né? Infelizmente, porque além de linda, ela é gostosa, nossa, dá para usar de várias formas diferentes, é uma dó que essas folhas sejam jogadas no lixo, gente. E olha só essa comparação, tem 126 vezes mais vitamina C no talo da beterraba do que na própria polpa da beterraba. Tem 36 vezes mais cálcio na folha do que na beterraba. Tem 2 vezes mais potássio e mais proteína também. E tudo isso a gente está jogando fora, gente. Uma dó. E quando a gente usa essas partes, a gente pode fazer patê, pode fazer omelete, pode fazer bolinho, e fica tudo rosa, fica lindo, fica uma cor incrível. Para criança, é maravilhoso, gente. Vocês têm que começar a usar essas partes. Nath, estão comentando aqui, desculpa atrapalhar, mas a Gisele, ela falou que o uso da casca, ela está aqui perguntando se é melhor de alimentos orgânicos, né, até pela quantidade do agrotóxico que tem nesses alimentos convencionais. Aí ela está perguntando se a utilização fica melhor em orgânicos, como que a gente segue aí na alimentação? Sim. A nossa indicação é assim, sempre que possível, consumam orgânicos. Hoje em dia já está um pouquinho mais fácil, a gente já até encontra na internet feiras que vendem orgânicos, existem algumas empresas, né, que vendem aquelas cestas semanais, mensais, com alimentos orgânicos. A gente sabe que ainda é um pouquinho caro, mas se a gente pesquisa bem, dá para encontrar algumas empresas que vendem com um valor bem acessível. Então, a nossa dica principal é sempre que possível consumam orgânicos. Se não der para
consumir o orgânico, a gente vai ensinar a fazer a higienização corretamente daqui a pouquinho, e também a gente pode ensinar, pode priorizar aquelas receitas que vão passar por uma cocção, então cozinhar, assar, refogar, que também é uma boa dica para quando a gente não consegue consumir os orgânicos, tá bom? Legal, obrigada, Nath. Imagina. E o brócolis, gente? Tem criança que conhece esse brócolis como buquê de flores, né? Buquê de casamento, de tão grande que são os talinhos. Mas a gente acaba consumindo principalmente só essa florzinha aqui da esquerda. E acaba deixando todos esses talos de lado, que é uma pena, né? O brócolis, gente, não é para consumir só a florzinha, só a parte de cima, tá? Tem que consumir as folhas, tem que consumir os talos, dá para fazer refogado, dá para pôr em sopa, dá para colocar como recheio de torta, fica maravilhoso. E tem 22 vezes mais potássio e 3 vezes mais fósforo. A casca da laranja. A casca da laranja não serve só para fazer aquele raspadinho para colocar em cima de um pavê, só um detalhezinho. Dá para consumir a casca por inteiro, tá? Tem 47 vezes mais cálcio, 5 vezes mais fósforo, quase 2 vezes mais proteínas e 7 vezes mais fibras. Aí a casca do mamão, já fiz um bolo de casca de mamão que ficou uma delícia, gente, ficou maravilhoso. Dá para fazer vitamina, dá para colocar em bolo, dá para fazer sobremesa, tem muita receita gostosa. E também tem mais fósforo, mais proteínas, mais fibras e mais potássio. E a entrecasca da melancia, então a partezinha branca. Também tem quase 3 vezes mais fibras, tem mais proteínas e tem mais potássio do que a parte que a gente normalmente consome. Agora, o melão, semente do melão. Alguém aqui já comeu a semente do melão? Sabia que dá para fazer uma bebida vegetal de semente de melão? É como se fosse um leite de semente de melão, mas é que a gente tem que chamar de bebida vegetal, né? Mas fica maravilhoso. Tem muitas pessoas até que já utilizaram para fazer estrogonofe. Fica muito legal. A receita é bem simples e dá super para utilizar essa semente. E a forma que eu mais gosto de utilizar é como petisco. Então eu asso com temperos, deixo ficar bem douradinha, bem crocante e vou comendo no lanchinho da tarde, coloco em cima de saladas, coloco em cima de frutas, fica uma delícia, gente. E tem 50 vezes mais fibra, 25 vezes mais proteínas e quase 5 vezes mais potássio. Então, para simplificar, todas essas partes que a gente normalmente joga fora, então as cascas, os talos, as entrecascas, as sementes e as folhas, normalmente elas têm mais proteínas, mais fibras, mais vitaminas e minerais. Tudo isso, em conjunto, ajuda a regular o bom funcionamento do nosso organismo, né? As proteínas ajudam na contração dos nossos músculos, na contração dos nossos, na construção desses músculos, para que a gente tenha força. As vitaminas e os minerais ajudam na regulação de todas as nossas atividades, então ter uma pele bonita, uma unha bonita, sem ficar muito quebradiça. Então, gente, a gente precisa consumir essas partes pensando no bom funcionamento do nosso organismo mesmo, tá bom? Nath, e as fibras ajudam a regular bem. Oi? Desculpa, te cortei Pode de falar. novo. Imagina. A forma de utilização da semente, você vai passar depois na oficina, falando um pouquinho se precisa secar, né, a própria semente, ou se pode comer assim, você vai falar? Sim, eu trouxe um potinho com semente para vocês acompanharem, tá bom? Legal, porque e as fibras tá. Tô curiosa. Tá todo mundo curioso para a segunda parte, né? Que é a parte de mostrar as receitas mesmo. Lari, depois eu te envio também as receitas para você passar para o pessoal, tá bom? O pessoal não precisa ficar anotando, eu te mando as receitas que eu vou mostrar mais para frente. E as fibras também ajudam no bom funcionamento do nosso intestino, tá, gente? E, claro, sempre acompanhado com um bom consumo de água. Eu não coloquei nada aqui na apresentação sobre água, mas o consumo de água é muito importante, tá, gente? Não só em dias quentes, mas todos os dias, um pouquinho a cada momento, tá? Lembrem sempre de tomar água, porque não adianta nada a gente consumir fibras com vitaminas, com minerais e não tomar água, tá? Não vai dar muito certo também.
E aqui eu trouxe alguns exemplos de receitas que nós já fizemos na ONG Banco de Alimentos. Todas essas que vocês vão ver aqui têm cascas, talos, sementes, folhas. Então, essa aqui era uma festa, o tema era festa junina com aproveitamento integral dos alimentos. Então, um bolinho de fubá com uma calda de maracujá com casca, um pastelzinho recheado justamente com esses talos e folhas de brócolis refogados, um arroz doce com uma canelinha por cima, uma batata doce com casca, a gente deixou ela ficar no forno em formato de chips para comer junto com um refogado de casca de banana. Tem aqui uma cocada de entrecasca de melancia. Tem pãozinho de queijo, tem torta com recheio de legumes, com talos e folhas, tem um gratinado de brócolis com talos e folhas, tem um pão de queijo com talos, todo mundo normalmente chama pão de queijo, né? A gente pegou uma receita tradicional de pão de queijo e colocou também talinhos de rúcula, talinhos de agrião, fica uma delícia. Olha só a cor dessa cocada de beterraba com casca, não tá maravilhosa? Olha esse rosa, gente, fica lindo. Para a criança, incentivar a criança, ensinar a fazer juntos também é maravilhoso. Esse bolo é um bolo com a abóbora, então a gente usou a abóbora inteira nesse bolo. O recheio foi de um doce de abóbora com coco, a massa e a casca de abóbora, então, e você olhando assim de fora, nem parece que tem uma parte que a gente normalmente joga fora, né? Aí o pastelzinho recheado com talos e folhas. Aqui foi uma torta de banana, então esse recheio e a banana com casca. Esse cupcake, para ficar verdinho, nós usamos rúcula, talos de rúcula, né, e folha de rúcula. Brigadeiro com casca de banana é uma receita tradicional aqui da ONG Banco de Alimentos. Toda vez que tem um evento presencial e tem degustação, eu levo o brigadeiro com casca de banana, porque todo mundo ama brigadeiro, né? E tá devendo pra gente, viu, Nath? Nossa palestra à distância, a gente quer experimentar, né, gente? Eu vou ter que mandar a receita para vocês e vocês vão ter que testar aí em casa e me contar o que vocês acharam. Para quem gosta de banana, é uma delícia, não fica pegajoso, fica bem parecido com um brigadeiro mesmo, mas ele fica com um leve toquezinho de banana. Aqui é um pãozinho também recheado com uma carne louca, mas com legumes, né, talos e folhas. Ah, gente, dá para fazer de tudo. Aqui a gente fez uma sangria sem álcool, porque era festa junina, né? Então, primeiro a gente fez um suco de uva caseiro, usando a uva inteira. Aí, com o que sobrou da uva, a gente coou e conseguiu fazer uma cuca. Então, vocês vão ver hoje que a gente consegue pegar uma receita, fazer um suco, coar e com o que sobra transformar em uma nova receita. Esse é o legal do aproveitamento integral. A gente consegue fazer várias receitas com o mesmo alimento. E aí sempre vem as principais dúvidas, né? Tá, eu posso usar o aproveitamento integral, eu quero usar cascas, talos, folhas, sementes, o que der e vier para mim, mas o que eu faço? Como que eu higienizo? Como que eu armazeno? Eu uso tudo de uma vez? Como que eu começo, né? É muita informação ao mesmo tempo. Então, como que você higieniza? A higienização, ela é composta por duas etapas, né? A gente chama de limpeza e desinfecção. A limpeza é o que a gente normalmente faz, esquecendo, assim, tirando a pandemia, o que normalmente as pessoas faziam era o quê? Colocar embaixo da torneira, lavar, tirar as sujidades com água e pronto, tá pronto. E a desinfecção é matar o micro-organismo com algum a um nível, claro, que não comprometa a segurança do alimento, mas que mate esses micro-organismos indesejáveis. Então, a gente sempre usa um produtinho químico para melhorar, para conseguir matar esses micro-organismos e fazer a desinfecção. Então, a higienização é composta por essas duas etapas. Primeiro a gente lava, depois a gente faz a desinfecção. Então, eu vou mostrar para vocês também mais para frente o passo a passo, mas normalmente a gente usa um produtinho, né, hipoclorito de sódio, aí primeiro lava folha por folha, talo por talo, embaixo da torneira, depois a gente coloca de molho, de acordo com as orientações desse produtinho, então normalmente é de 10 a 15 minutos, 15 gotas em 1 litro de água, aí deixa de molho nessa solução de água clorada. Depois que passou esse tempo, enxágua de novo, né? Lava 1 a 1 em água corrente e tá pronto.
E aí, quando que a gente tem que fazer esses dois processos, né, de matar os micro-organismos e tudo mais? Quando a gente for consumir o alimento na forma crua. Então, quando a gente for fazer uma salada, quando for fazer um suco, que ele não vai passar por um processo de cocção, a gente precisa fazer esses dois processos de higienização. Então, normalmente são as frutas, os legumes e as verduras que a gente vai consumir cru. Quando ele for passar por um processo de cocção, então, a gente vai assar, a gente vai refogar, isso vai virar um bolo, vai virar uma torta, eu vou cozinhar para virar um purê, então não precisa fazer esse processo do hipoclorito de sódio, porque a alta temperatura vai ser responsável por matar esses micro-organismos. E aí o produtinho indicado é o hipoclorito de sódio, né, ou a água sanitária, mas eu peço sempre para vocês olharem no rótulo, para ver lá se está escrito próprio para alimentos, ou este produto pode ser utilizado em alimentos, tá? E aí sempre vem a principal pergunta. Nath, eu uso vinagre, eu coloco os meus legumes no vinagre de molho, tá certo? Funciona? O vinagre, ele mata um pouquinho dos micro-organismos, mas ele não é tão eficiente quanto esses produtinhos, tá, gente? Então, a primeira orientação é usar os produtinhos. Se não tiver esse produto, aí usa o vinagre, mas em última opção mesmo. Até porque uma dica muito bacana é que os postos de saúde aí da região, eles dão para vocês esses hipocloritos de sódio. É só você chegar em qualquer posto de saúde e pedir para quem estiver lá, eu preciso de um hipoclorito de sódio, ou eu preciso de um produtinho para lavar salada, para lavar legumes, eles vão saber do que você está falando e eles vão dar para vocês, tá? No mercado é uma média de R$ 8,50, um pouquinho mais caro que isso, ainda mais agora na pandemia, tá? Mas os postos de saúde, normalmente, eles têm lá disponível para dar para vocês, tá bom? E ele acaba durando bastante, porque vocês usam poucas gotas por litro de água, tá? Essa orientação foi antes da pandemia, né? Claro que a orientação hoje é quando vai no mercado, quando compram os alimentos, chega em casa e já higieniza tudo, mas em tempos normais a gente faz essa separação do que precisa se passar pelas duas etapas e o que não precisa. Mas agora com a pandemia eu indico que façam a higienização de tudo para que a gente tenha mais segurança, tá bom? E outra dica importante é não é necessário consumir o alimento inteiro em uma única vez. Então, não é porque você comprou uma abóbora hoje que você precisa comer a casca, a semente, a polpa, tudo no mesmo dia, na mesma refeição, tá? A gente consegue guardar determinadas partes, então higieniza corretamente e congela, ou higieniza corretamente e deixa na geladeira para consumir mais tarde, para fazer uma outra receita. Então, não tem necessidade de consumir o alimento inteiro no mesmo dia, nas mesmas receitas, tá? Então, a dica aqui mesmo é assim, eu acordo de manhã e eu gosto de comer uma banana. Então, com a casca da banana, ao invés de jogar fora, você já deixa na geladeira ou deixa no congelador para fazer uma vitamina daqui 2, 3 dias, ou para fazer um brigadeiro. O abacaxi, eu cortei o abacaxi para comer como lanchinho, e a casca, agora eu não quero fazer o suco, então eu deixo lá armazenada, ou no congelador, ou na geladeira, e eu consumo mais tarde, tá? Então, vocês podem fazer várias receitas com o mesmo alimento, não precisa ser sempre na mesma refeição a mesma coisa, tá? Esse é o bacana do aproveitamento integral também. E como que a gente armazena? A minha dica principal é sempre utilizar, sempre que possível, tentar priorizar aqueles utensílios de vidro, então os potinhos de vidro, e aí coloca lá a casca da banana, e aí cria uma etiquetinha, então casca de banana, a data que você abriu, então hoje é dia 3 de março de 2021, utilizar até 3 de abril de 2021. Aí você já vai ficar organizado direitinho lá na geladeira, você não vai esquecer e não vai deixar de lado, tá? No congelador, vocês podem consumir em até 30 dias. Na geladeira, o ideal é que o consumo seja feito em até 30 dias. Se vocês não têm potinhos de vidro, e tem um monte de potinho de plástico, então pode utilizar o potinho de plástico, mas não coloca no micro-ondas, não aquece, tira com antecedência do congelador e deixa que ele seja descongelado
na geladeira aos poucos, tá? Quando a gente coloca esses potinhos de plástico no micro-ondas, eles acabam liberando algumas substâncias para os alimentos que não são desejáveis, tá bom? Então, priorizem os utensílios de vidro, se não for possível, coloquem os de plástico, mas se organizem mais ainda para não colocá-los, né, no micro-ondas e tudo mais. E aí, na parte prática, o que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, gente? Eu trouxe algumas sugestões de receitas que podem ser feitas com casca de abacaxi, com casca de banana, com semente e casca de melão, com a abóbora paulista, com a cenoura com casca, porque muita gente ainda tira a casca da cenoura, eu quero que vocês comecem a utilizar a cenoura com casca, e a couve-manteiga também tem os talinhos, nessa foto vocês vão ver que nem tem talinho, né, mas tem o talo e a gente pode consumir também. Então, hoje eu trouxe sugestões de receitas com esses alimentos. Então, vocês vão acompanhar aí um suco refrescante, onde a gente utiliza a casca, o melão, a casca do melão e o hortelã, para dar um gostinho mais gostoso, né? A farofa com casca de abacaxi, a gente utiliza a casca do abacaxi, cenoura com casca. Um refogado de casca de banana, então nós utilizamos a casca da banana e a cenoura com casca. Com esse refogado, a gente vai fazer um de couve. Esse refogado vira o recheio desse. Claro que ele pode ser consumido com em alguma refeição com arroz. Gente, eu acho que a Nath caiu aqui. Guesa, Letícia, vocês podem continuar? Acho que faltava pouco, né? A gente estava no fim. Aí, a Nath voltou, conectou. Segura aí mais um pouco, gente. Já tem receita, viu? Até às 15h20 a gente vai passar bastante coisa. Ô, Nath, tá sem áudio? Tira isso. Agora foi. Que parte que vocês me escutaram? Você estava lá na parte do abacaxi, né? E começou, na verdade, desde o começo começou a embolar um pouco a voz. Aí você falou do suco refrescante, né? Que dá para colocar um hortelã, e aí começou a travar tudo. Tá, então eu vou voltar para o suco, tá bom? Combinado. Tá aparecendo aí para vocês? Ainda não. Agora tá abrindo aqui. Foi. Tá. Então, nesse suco a gente colocou abacaxi, casca de abacaxi, melão, casca de melão e hortelã para dar uma refrescância. E aí a farofa com casca de abacaxi. Então, o que sobrou do suco da casca do abacaxi, a gente já utilizou para fazer uma farofa. E também colocou uma cenoura com casca. E aí a gente fez um refogado de casca de banana, que usa a casca da banana e a cenoura com casca. E aí esse refogado a gente pode consumir de diversas formas. Pode consumir em uma outra refeição, com arroz, outros acompanhamentos, ou também pode virar um recheio de wrap. Então, a gente pega a folha de couve com talos, coloca esse refogado de casca de banana como recheio e enrola, tá? E aí, nessa receita, a gente usa a couve com talos, a casca de banana e a cenoura com casca. E tem também um quibe assado de abóbora com casca, que a gente usa a abóbora com casca, a abobrinha com casca, ao invés de usar a carne, é a abóbora, tá? Junto com o trigo para quibe, aqueles outros ingredientes para fazer quibe. E o petisco de sementes, que aí a gente fez um assado para fazer com a semente do melão e a semente da abóbora. E aí as principais dicas, antes da gente ir para essa parte prática, é como que eu começo, né? Então pesquise, né? Usem a internet a seu favor. O site da ONG Banco de Alimentos tem várias receitas, o site, o Instagram, o blog, né? Tem muitas receitas. Tem também outros locais com receita com aproveitamento integral dos alimentos. Uma dica bacana é sempre consumir os alimentos da época. Então, quem aí perguntou de orgânicos, é legal também dar uma pesquisada na questão da sazonalidade. Então, existem alimentos que são melhores em determinados meses, né? Nesses meses, os alimentos da época, a gente fala que eles duram mais, são mais fáceis de encontrar,
são mais baratos, então, e também levam a variedade, porque em janeiro eu consumo tais frutas, em fevereiro eu consumo tais frutas, e isso você também encontra na internet, nas redes sociais da ONG tem mês a mês, então é só vocês irem acompanhando, planejem as suas refeições, então já usem algum dia da semana para pensar o que vocês vão fazer ao longo da semana, para conseguir fazer uma lista de compras, conseguir comprar o mínimo possível, digamos assim, sem comprar muito a mais para evitar o desperdício de alimentos. Sempre que possível, consuma orgânicos, sempre que possível, compre de pequenos produtores, sempre, sempre, sempre experimentem novos alimentos, novas preparações, por mais que você não goste de determinada fruta, tente experimentar de novo, feito de uma outra forma, em um outro momento. No mundo da nutrição, a gente aprende aí que a gente tem que experimentar 10 vezes um alimento para falar que a gente realmente não gosta dele. Às vezes a gente não gosta de como foi feito no dia, do tempero que foi utilizado, então tentem fazer um pouquinho diferente para experimentar de novo, tá bom? E sempre que possível cozinhem em família, em grupo, com amigos, troquem experiências, é muito mais prazeroso quando a gente tem alguém para compartilhar, tá bom? E aí a parte dos alimentos sazonais que eu já acabei falando, aqui por exemplo, frutas de março, então eles estão mais disponíveis, mais baratos, mais bonitos e duram mais. Esse é um post da própria ONG Banco de Alimentos, tá bom? E se vocês jogarem no Google aí, vocês encontram a tabela do ano inteiro para frutas, verduras e legumes. Nós podemos e devemos fazer a nossa parte para combater o desperdício de alimentos, para melhorar a qualidade das nossas refeições e das instituições que a gente atende, né? Melhorar a refeição que é distribuída na instituição que a gente trabalha, tá bom? Muito obrigada. Agora eu só vou trocar de câmera com a minha equipe de comunicação, porque hoje eu estou muito chique, tá bom? E a gente se encontra rapidinho para eu mostrar as receitas rapidinho para vocês, gente. Obrigada. Só parar de apresentar aí, Nath, para depois a gente ter o vídeo aí maior de vocês. E aí, gente, continue aqui, né? Porque a Nath agora vai para uma outra câmera, porque ela vai para a cozinha mostrar algumas coisas para a gente. A câmera fica um pouquinho longe, então peço só a paciência aí, se não entender uma coisa ou outra, vai colocando no chat, a gente vai conversando, tá? E vamos que vamos, né? Então vai lá, Nath, a gente espera você. Aqui ainda que o slide está sendo... Ah, tá, agora foi. O slide estava sendo compartilhado, agora está tudo certo. Esperar um pouquinho. É legal porque, vocês já podem, né, aproveitar, comer uma banana à tarde, olha, a casca, dá até para fazer, eles falam de carne louca, né, com a casca de banana, são receitas que parecem uma carne. Então, assim, tem muita dica aí também. No site, é o site do Banco de Alimentos, vocês podem acessar, ou colocando lá no Google, consegue localizar, depois eu vou colocar aqui para vocês e mando também no e-mail. O e-mail que vocês fizeram a inscrição, vou mandar o material, vou ver se eu consigo também subir essa gravação no link do YouTube e passo para vocês, tá bom? Aí amanhã cedo a gente passa todo o material, tá? Porque até a gente gravar aqui e baixar, aí eu já subo no YouTube e passo também o link dessa live. E aí, Iesa, Letícia, como que a Nath tá? Preparada? Ela tá indo para outra câmera, eu acho que é a câmera da Iesa, né? Isso, ela vai vir para a câmera da Iesa mesmo, ela já está chegando. Combinado, então. Vamos esperar, gente. Segura aí, hein? Obrigada, Letícia, por avisar. Bom, enquanto isso, coloquem aqui no chat o que vocês estão achando, né? Coloca aí uma hashtag do que vocês estão achando do encontro, né? Das conexões aí, né? Desse aprendizado, se vocês conseguirem conectar, nossa, eu fiz uma receita assim, poderia ter guardado, né? Então, uma dica é que eu tô comendo várias sementes aqui, então eu leio assim, nossa, é bom para tal coisa, eu separo a semente, eu nem lembro para que é bom, mas eu vou lá, separo e como. Aê, a Nath já tá pronta. Tudo certo? Tudo certo. Gente, para deixar a visão grande dela falando na câmera aí no computador de vocês, cliquem na câmera dela,
Então, aqui está escrito IESA, né? Que é o nome da pessoa aqui que liberou a câmera para ela. Cliquem para aparecer grande para vocês, tá bom? Pode ir lá, Nath, manda ver. Tá, gente, ó, vamos começar pelo suco. O suco, a gente utilizou o abacaxi com casca, melão com casca e hortelã. Então, é bem simples. A gente descasca o abacaxi, fica assim. Depois, a gente pica bem e coloca no liquidificador. Bate, bate, bate bem até ficar bem uniforme. E aí, eu coo e eu guardo esse bagaço do abacaxi. Eu colo, fico só com a água e o bagaço do abacaxi eu guardo para uma outra receita, tá? Depois disso, a água que sobrou, eu bato junto a casca do melão, o abacaxi e o hortelã. Coloca tudo no liquidificador, bate bem e o suco tá pronto, tá? Ele fica nessa cor, parece um suco verde, mas ele não tem couve, é só abacaxi e melão, tá bom? Eu vou mandar a receita para vocês depois, então não precisem se preocupar. Aí, com esse bagaço de abacaxi que sobrou, não sei se vocês estão conseguindo acompanhar muito bem, mas é basicamente a casca do abacaxi bem batida no liquidificador e coada, tá? Esse aqui a gente vai fazer a farofa. E aí, para a farofa, o que a gente utiliza? Fica bem a gosto de vocês, a critério de vocês, né? Eu usei pimentão, cebola, alho, temperos, cenoura e a casca do abacaxi. Ó, nesse caso, eu coloquei os 3 pimentões, não inteiros, tá? Um pouquinho de cada um. Então, eu refoguei cebola e alho no azeite. Aí, eu adicionei o pimentão vermelho, o pimentão amarelo, o pimentão verde e os temperos. E mexi, mexi, mexi até que ficou assim. Não sei se dá muito bem para ver, mas é basicamente cebola, alho, pimentões, bem refogadinho. Depois que ficou bem refogadinho, eu adicionei o bagaço do abacaxi, aquele que sobrou do suco, mexi bem. Coloquei a cenoura raladinha, eu gosto de ralar a cenoura. Se vocês gostarem de cenoura em cubinhos, também dá na mesma, tá bom? Aí eu adicionei farinha de mandioca e temperei com sal, pimenta, orégano e um pouquinho de açafrão, porque eu amo açafrão. Lari, se você também pesquisa, gosta dessas coisas de imunidade, do que faz bem para a saúde, comece a utilizar o açafrão também, que ele é maravilhoso. Ah, legal, já uso, hein? E aí eu misturei tudo na farofa e ficou assim. Então é quase uma farofa tradicional, só que eu adicionei o bagaço do abacaxi junto, ela ficou mais nutritiva e a gente não jogou nada fora do abacaxi. Tá bom? Alguém tem alguma dúvida em relação à farofa? Por aqui Não? ainda não. Tá. Só uma que comentou que ama açafrão, a Roberta, isso sim. E bom, gente, se vocês não estiverem enxergando a Natália na tela toda, clica no vídeo dela, ou se não, clique em fixar o vídeo dela. Na hora que você passar um mouse em cima também vai aparecer. E também o Danilo colocou uma sugestão aqui que dá para seguir por um outro caminho. Pode seguir, Nath. Uma dica do açafrão, gente, é colocar quando a sua preparação já estiver quase pronta. Porque o açafrão funciona muito melhor no nosso organismo quando ele não é aquecido. Então, você vai fazer um ovo. Quando o ovo está quase pronto, joga um pouquinho de açafrão em cima. Na questão da farofa, também coloca quando a farofa já estiver quase pronta. Então, sempre que possível, coloquem no final da preparação, para que ele não passe por essa alta temperatura e que ele funcione super bem no nosso corpo, tá bom? Depois disso, a gente segue para o refogado de casca de banana. Ele tá amarelinho porque eu também coloquei açafrão nele, tá? E a curiosidade é que eu usei praticamente os mesmos alimentos da farofa, só que em formatos diferentes. Então, aqui eu coloquei cebola, alho, pimentão, aí eu coloquei também um pouquinho de cada pimentão, porque eu já tinha comprado os 3, mas se você não tiver, não tem problema, se você não gostar, não tem problema, pode escolher um, ou pode colocar outras coisas.
E aí eu piquei muito bem a casca da banana, tá? Normalmente eu uso 2 cascas de banana, então você pica bem. Não se assustem, logo que você já descasca a banana, ela já começa a ficar um pouco mais escura, então ela vai ficar um pouquinho mais escurinha mesmo, mas quando você coloca na panela fica ok, tá? Então, recapitulando, cebola, alho, pimentão, tomate e casca de banana. Temperei bem, coloquei sal, pimenta, orégano, açafrão e coloquei um cheirinho verde para dar o toque final. E aí ficou assim, tá? E aí a folha de couve. Então, a folha de couve dá para você consumir refogado, dá para colocar em suco verde. E eu fiz esse wrap para ficar um lanchinho, tá? Ou um jantar também, como vocês preferirem. Então, adorei. Ó, Nath, tem uma pergunta aqui da Mara, que ela fala o que é óleo usado. Óleo usado? Isso, não sei se você chegou a comentar em alguma parte aí, mas ela falou óleo usado. Também não peguei muito. Não sei se você chegou a comentar algum óleo aí de reuso, acho que não, né? O que eu usei? Eu usei azeite, na verdade, para refogar. Tá. Mas se você não tiver azeite, pode pôr um pouquinho de óleo também, não tem problema. Combinado. Tá bom? E Mara, qualquer coisa, coloca aqui mais detalhes que a gente tira dúvida, tá bom? E aí, para esse wrap, é só pegar a folha de couve e recheia com o refogado de casca de banana e coloca. Aqui eu fiz meio quadradinho, mas se você não conseguir fazer quadradinho e quiser enrolar também, não tem problema, tá? Dá super certo. Tem algumas pessoas que preferem colocar um palitinho de dente para prender bem também. Aqui eu só coloquei para baixo e o peso está segurando, tá bom? E aí a semente, ó, essa daqui, esse potinho, tem semente de melão e semente de abóboras assadas. Então, como que você faz? Normalmente, elas vêm, aí a gente junta, eu só tiro, elas ficam presas em uma coisinha branca, assim, né? Elas ficam todas unidas, pretinhas, branquinhas, na verdade. E aí eu só separo, deixo elas aqui, eu não seco, não faço nada, eu só separo elas, e a da abóbora a mesma coisa. E aí eu pego uma assadeira, coloco um pouquinho de azeite, coloco as sementes e tempero com ervas, né? Então eu coloco sal, pimenta, orégano, normalmente eu coloco só sal, pimenta e orégano, mas dá para pôr açafrão, dá para pôr o que vocês mais gostarem. E aí eu coloco no forno e deixo uns 15 minutinhos, 20 minutinhos, dependendo do forno, tá? Esse aqui eu até deixei passar um pouquinho, tá bem douradinha, mas fica bem crocante, fica ótima, tá? E aí vocês podem colocar dentro do wrap, pode colocar em cima do iogurte, em cima da fruta, quando for consumir um lanche da tarde, ou à noite, ou na hora do almoço que tiver uma salada, pode colocar em cima também para dar uma crocância, tá? Ela é bem versátil e de lanchinho da tarde ela pura é maravilhosa também. E para finalizar, tem o quibe de abóbora com casca. Para o quibe de abóbora com casca, eu usei a abóbora paulista, porque eu acho que ela é mais fácil de cortar, né? A moranga, as outras abóboras, elas são um pouco mais duras e mais difíceis de cortar, mas vocês podem utilizar qualquer tipo de abóbora. Eu já usei outros tipos de abóbora e funciona super bem. É que essa é mais prática para mim, né? Você pega, corta, não tem dificuldade nenhuma. E aí eu peguei, cortei, tirei as sementes que eu deixei aqui, que essas também vão assar. E aí, o que eu fiz? Cortei em cubos desse tamanho, já tá ótimo, ó. Não precisa ser nada muito pequeno. E eu coloquei numa assadeira, temperei de novo com sal, pimenta, orégano e azeite e coloquei no forno. E aí ela vai ficar assim, bem molinha. Tem que ficar bem molinha, tá? Para facilitar o processo. E enquanto ela tá assando, o que eu fiz? Eu peguei o trigo para quibe, coloquei num bowl e hidratei. Coloca água quente, o dobro da quantidade que você colocou e deixa lá hidratando. Depois que ficou assado, eu pego essa abóbora bem molinha, amasso com um garfo mesmo, porque ela fica bem molinha, é só pegar um garfinho, amassar tranquilamente e você mistura a abóbora com o trigo para quibe. Lembrando que depois que você coloca o trigo para hidratar, você tem que peneirar, né? Tem que tirar toda a água, né? Coa e tira bem toda a água, deixa ele bem sequinho.
E aí você só mistura a abóbora amassada com o trigo para quibe e os temperos. E uma dica especial é ralar uma abobrinha e colocar na receita uma abobrinha ralada também. O quibe fica mais úmido, fica mais gostoso, fica mais saboroso, e o principal é que aumenta o valor nutricional do seu quibe sem mudar o sabor da receita, tá? Então, mistura tudo, coloca numa assadeira, faz os cortezinhos para ficar bonitinho. Quibe eu gosto de colocar canela, eu gosto de colocar hortelã, uns temperos diferentes. Aí eu coloquei na assadeira, estiquei bem, fiz os cortezinhos com a faca e deixei para assar uns 30, 40 minutos, tá bom? E aí ele fica assim. Esse ficou bem fininho porque eu fiz uma receita pequena, mas ele pode ficar mais grossinho. Gente. Tem pessoas que gostam de rechear com algum queijo ou alguma coisa do tipo. Vocês fica podem que nem fazer a carne, camadas. Assim, a aparência, parece a textura, parece que de carne. Que legal. E aí eu coloquei cebola também, e vocês podem fazer 2 camadas. Coloca um pouco de abóbora, recheia e coloca a outra camada e coloca para assar. Fica bem gostoso, tá? E aí é isso. Eu fiz bem rapidinho, porque eu vi que vocês já estavam... A gente já estava no limite do tempo, mas eu estou aqui à disposição. Se vocês tiverem alguma dúvida de alguma receita, quiserem perguntar alguma coisa, eu posso passar de novo tranquilamente, tá bom? Legal. Então, gente, comenta aí quem tem alguma dúvida. A nossa live acaba daqui uns 5 minutinhos, né? A gente até consegue estender um pouquinho, mas pode colocar aqui as dúvidas e daí eu faço um fechamento. Não saia antes de responder o questionário. Eu vou passar a última pergunta aí para vocês, tá? Ó, o pessoal só comentou aqui, Nath, eu quero, deu fome, só delícias. Ó, pode repetir a receita do quibe, a outra falou. Então, falando da abóbora, então, se puder repassar. Passo sim. Para abóbora, o essencial é trigo para quibe, abóbora, abobrinha, temperos à sua escolha, tá? Então, pega a abóbora, lava, pica em cubinhos e coloca esses cubinhos para assar com temperos, de 30 a 40 minutos. A abóbora tem que ficar bem macia. Quando você abre o forno, testa com o garfo, viu que ela está amassando bem facilmente, tá ótimo, tá no ponto. Enquanto está assando, você coloca o trigo para hidratar. Normalmente, você coloca o dobro da quantidade de água. Então, se você colocou 1 xícara de trigo, você coloca 2 xícaras de água fervendo para hidratar e deixa lá hidratando. Aí você pega a abóbora com o garfo, amassa bem, vai virar um purezinho. E ela é com a casca, tá, gente? Detalhe, não sei se vocês perguntaram aqui mesmo, se era mas ela tem a casca, tá? Com a casca, viu? E ela, nesse tempo de forno, você consegue amassar com o garfo e a casca também fica lá, amassada bem certinho. E aí você escorre o trigo para o quibe, amassa bem com o garfo para deixar ele bem sequinho, e aí você mistura os dois. Você pega a abobrinha, rala no bowl, rala, e aí você vai, em um pote grande, você vai misturar o trigo para quibe amassadinho, a abóbora amassadinha com a abobrinha, mistura, tempera com sal, pimenta, orégano, canela, hortelã, mistura bem, pega uma assadeira, estica ele bem, unta com azeite, estica bem para ficar bem lisinho, e aí você coloca no forno. Ou você pode complementar sua receita, coloca uma camada, coloca um queijinho, um requeijão, alguma coisa do tipo, e coloca outra camada de trigo em cima, de quibe em cima, tá bom? Legal, obrigada, viu, Nath? Bom, gente, estamos chegando ao... Uma dica que eu queria dar, todas essas receitas aqui, eu usei coisas básicas que eu tinha em casa. Então, basicamente, cebola, alho, pimentão, cenoura e tomate, tá? Mas se vocês não tiverem algum desses ingredientes, não tem problema. Vocês podem usar o que vocês têm em casa. Abriu a geladeira e viu que tem uma abobrinha, a abobrinha também funciona super bem na farofa, também funciona super bem no refogado de casca de banana. Não tem a abóbora, tudo bem. A abóbora vai precisar para o quibe, né? Mas assim, abriu a geladeira e viu o que tem e vai colocando, vai misturando sabores. Não precisa colocar os 3 pimentões, coloca um só. Então, essas receitas são bem versáteis nessa questão de usar o que tem em casa, tá? O suco também dá para fazer só com a casca do abacaxi ou só com a casca do melão. Não necessariamente precisa usar os dois.
E assim vai, usando o que tem em casa, tá bom? Iba, muito legal, né, gente, as dicas. Adorei, Nath, muito obrigada mesmo. Obrigada também todo o apoio aí da sua equipe, a Isa, a Letícia, o Danilo Brito da minha equipe. Gente, eu vou agora disponibilizar uma enquete para vocês responderem para falar do tema. Eu quero muito saber o que vocês acharam dessa enquete. A Natália também está super curiosa, né? Porque ela preparou com muito carinho, aí cortou, fez a receita, tudo para mostrar para vocês, né? E com todo cuidado. Então, Ô, Dan, você consegue passar aqui a enquete ou senão eu passo aqui? Eu vou liberar, então, a enquete aqui para vocês, gente. Eu acho que ele... Aqui, ó. Liberei a enquete, ó. Vai aparecer, é só responder aí uma das opções. São 4 perguntas e aperta esse botãozinho azul que aparece embaixo, viu? Eu agradeço muito as instituições também que estão aqui, de várias localidades, ó, tem uma aqui de Piracicaba, a Escola Passo a Passo, muito legal ter vocês aqui, gente, incrível, pessoal aqui também do Complexo da Matriz aqui em São Paulo, as instituições parceiras, agradeço muito. Nath, você quer falar alguma coisa também, enquanto o pessoal responde aqui? Obrigada, gente, pela presença. Se vocês tiverem qualquer dúvida, pode entrar em contato pelo Instagram da ONG, é ONG Banco de Alimentos, no Facebook, no nosso site também é bancodealimentos.org.br. Nós estamos à disposição de vocês, então entrem em contato, tirem dúvidas, a gente também manda algumas receitas. Muito obrigada pela presença, espero que vocês tenham gostado. E eu acho que é isso. Muito bom, Nath. Obrigada mesmo pelo carinho, toda a equipe aí sua, agradeço. Gente, muito obrigado. Então, que vocês possam aí responder, ó, quem não respondeu a enquete, aproveita aí para responder, tá? Antes que eu finalize aqui. Eu agradeço de coração, a gente vai enviar o material pelo e-mail que vocês cadastraram, tá? Se não receber, a gente vai enviar amanhã, se não receber, pode também sinalizar, procurar a sucursal, né? Quem foi convidado pela sucursal para entrar. E é isso, gente, muito obrigada mesmo pelo carinho. Ó, a gente está aí com bastante respostas. Deixa eu ver, ó, sua instituição, você acha possível aplicar este conteúdo para os atendidos ou os responsáveis, né, que cuidam aí da alimentação? Ó, 85%, Nath, respondeu até agora que sim, que acha super passível de aplicar isso. Né? Passível e possível. Que bom, que bom. Mais. Essa é a ideia, começar de algum jeito. Após ter assistido o evento, qual o grau de relevância deste tema para a sua instituição? Ou para você, né? Então, 88% está respondendo que é muito relevante, que é o nosso máximo aí. E 12% de média relevância. É porque depende do perfil da instituição, tem instituição que não oferece alimentação, né? Então, acaba mais contendo esse conteúdo para fazer em casa mesmo. Deixa eu ver aqui. Em uma escala de 1 a 10, qual o nível de entendimento do conteúdo apresentado? A gente teve 74% com uma nota máxima, né, de bom. 17% 9, né, de compreensão, que eu acho que é muita informação, né, para eles digerirem. Mas Olá, esse aqui é o produtinho que eu usei para higienizar todos os alimentos que foram montados. Nossa, bom saber, porque, eu passo só água e eu tava pensando, nossa, eu lembro que minha mãe pegava no poço e eu também preciso, né, usar. Bom saber, E ó, ele gente. mostra, né, se for para consumo de água, se for para consumo de frutas, verduras e legumes, se for para higienizar mamadeiras, chupetas e utensílios, então ele mostra já a quantidade de E tudo. qual é o nome? Esse aqui chama hidrosteril, né? Mas vocês podem pedir hipoclorito de sódio, pode olhar também na água sanitária de casa, se tem no rótulo falando que pode ser consumido, pode ser utilizado em alimentos. Então, essas três opções. Maravilha, legal. Gente, muito obrigada. O pessoal está terminando aqui de responder a enquete. Eu vou finalizar aqui a enquete, tirar umas fotos dessa enquete, porque o Zoom não salva e eu quero muito saber, estou curiosa para saber o resultado aqui final. E agradeço muito vocês. Ó, ainda a gente tem 56 pessoas na sala. Vou encerrar aqui a enquete, tirar umas fotinhos. Esse Zoom também poderia ajudar, né? Salvar aqui. Poderia facilitar. Vamos lá. Tirar das partes.
E aí a gente finaliza aqui. Gente, muito obrigada mesmo, eu agradeço imensamente aí. A gente até tem um PPT, mas né, é melhor ficar falando tchau do que colocar um PPT falando muito obrigada. Então, quero falar pessoalmente aqui, muito obrigada pelo carinho de vocês, o tempo, né, toda essa disponibilidade. Agradeço mesmo. Toda a equipe aí do Banco de Alimentos. Vou colocar aqui. Obrigada, Ana. Imagina. Ficar aqui disponível. Ainda a gente tem as pessoas. Opa. O pessoal não quer sair, eles estão mandando aqui no chat, estão felizes de ter aprendido, né? E para a instituição que não utiliza muito essa informação, assim, né? Que não vai utilizar talvez muito essa informação por conta que não faz alimentação na própria instituição, mas que você possa multiplicar, né? Tentar fazer em casa, né? Então é uma boa dica aí para você tentar fazer uma coisinha diferente, experimentar e, assim, gente, evitar de desperdiçar também dinheiro, comida, né? E aí a gente consegue ter um ciclo aí melhor e ser mais sustentável. Vamos ver o que o pessoal está escrevendo no chat. Pessoal, até a próxima. Obrigada, adorei. Muito obrigada a todos. Legal. Bom, enquanto o pessoal sai, meninas, quero agradecer. A gente vai finalizando aqui. Como que eu paro de gravar?